Vamos corrigir essa questão sobre custo médio ponderado. Ela foi aplicada pela banca FGV no concurso para técnico superior especializado, no DPE do Rio de Janeiro, em 2019. No estoque de um órgão público constavam, em 2 de abril, 600 unidades de determinado material de escritório, ao preço unitário de R$ 10. No dia 12 de abril, entraram no estoque mais 400 unidades do material ao preço de R$ 12 por unidade. No dia 28 de abril, saíram do estoque 200 unidades desse material. Não houve outras movimentações no estoque. Em 30 de abril, o valor do saldo do estoque do material calculado pelo método do custo médio era de... Bom, questão simples, é só... O ideal aqui é criar uma tabela, né? Desculpa. A gente vai criar uma tabela em que nós vamos colocar as unidades adquiridas, as unidades vendidas nas suas respectivas datas. Então, como é que começou? No dia 2 de abril, a empresa adquiriu 600 unidades. Então, 2 de abril, 600 unidades no valor de quanto? R$ 10 cada. Então, qual o saldo do estoque no dia 2 de abril? Ele vai ser 600 unidades vezes R$ 10 cada uma, um total de R$ 6.000. Quando foi no dia 12 de abril, entraram no estoque mais 400 unidades do material, ao preço de R$ 12 por unidade. Então, no dia 12 de abril, mais 400, ao preço unitário de R$ 12, 400 vezes 12 dá um estoque de 4.880. Então, nesse dia, a empresa tinha quanto em estoque? Ela tinha R$ 10.800. Bom, o que aconteceu? No dia 28 de abril, saíram do estoque 200 unidades desse material. Não houve outras movimentações no estoque. Pronto, acabou. Então, a empresa quer saber, a questão quer saber qual o saldo final do estoque no dia 30 de abril, calculando a saída dessas mercadorias pelo método do custo médio. Então, como é que a gente resolve esse tipo de questão? O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que somar o custo do estoque, né, de R$ 6.000 no dia 2 de abril, mais o saldo do estoque no dia 12 de abril, que é de R$ 4.800. Isso dá o quê? Dá um total de R$ 10.800. Quando a gente pega R$ 10.800 e divide pela quantidade total de unidades, que é de R$ 1.000, nós encontramos o quê? Um custo de estoque unitário de R$ 10,80. Então, isso é que é a média ponderada. Aqui, a gente está ponderando, né, o custo desse estoque para se chegar ao custo unitário. Nós temos 600 unidades que foram compradas a R$ 10 e 400 unidades que foram compradas a R$ 12. Então, do meu total de estoque, 60% ele foi comprado por um valor mais barato, né, de R$ 10, e 40% dele foi comprado a um valor um pouco mais caro. Então, o que acontece? Qual é a média desse custo? Isso dá R$ 10,80. Observem que esse custo ele está mais próximo do custo unitário daquelas 600 unidades do que do custo das 400 unidades. Por quê? Porque as 600 unidades, elas têm um peso maior, porque ela está em uma maior proporção, né? Então, isso é que é a média, o custo pela média ponderada. Se fosse, por exemplo, pelo método PEPS, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai, nós iríamos considerar como custo unitário da venda das 200 mercadorias, né, seria R$ 10. Se fosse pelo método EPS, que é o último que entra, o primeiro que sai, esse custo seria de R$ 12. Mas não, a questão está pedindo pelo método do custo médio. Então, o método do custo médio é R$ 10,80. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar essa quantidade de 200 unidades que foram vendidas por esse custo médio unitário que acabamos de calcular. Desculpa, aqui não está aparecendo, né? No valor de R$ 10,80. 200 unidades vezes 10,80 dá o quê? 2.160. Então, qual vai ser o saldo final do nosso estoque? Vai ser
R$ 6.000 mais 4.800, desculpa, R$ 6.000, exatamente, mais 4.800, total de 10.800, menos 2.160, que é referente às 200 unidades que foram vendidas. Isso dá um saldo final de R$ 8.640 no nosso estoque. Gabarito letra C de casa.